Jokenpô. Quem conhece aqui brincadeira, aquela brincadeira que a gente tem que tirar? Quem conhece par ou ímpar aqui? Levanta a mão. Isso. Quem já foi criança aqui? Deixa eu ver. Isso. Tem uma outra brincadeira que chama Jokenpô. Pergunta para quem está do teu lado se ele conhece essa brincadeira. Conhece? Então tira Jokenpô com quem está do seu lado aí. Faz aí. Papel, pedra ou tesoura. Faz aí. Faz quem está do lado. Ensina aí. Sabe como é que é? Papel, pedra ou tesoura? Eita, é assim, tesoura. Ei, tesoura é assim, ó. Papel é assim. E pedra é assim. Isso. Vai, vou contar até 3, você vai jogar comigo, vai. Espera aí. 1, 2, 3, agora. Eu ganhei de um monte de gente. Porque essa aqui é a nova série. A série para o nosso mês que está chegando. É uma série, vem comigo, que tem a ver com isso. Com fraquezas e fortalezas que nós temos nas nossas vidas. Às vezes a pedra que tem algo como tão forte, algo que representa uma rocha, que tem uma segurança, às vezes ela deixa de ser assim. Porque se você puser o papel que é frágil, o papel que às vezes não tem tanta força como uma rocha, mas ele embrulha a rocha e ganha, né? Quem pôs a tesoura e o outro pôs pedra, a tesoura perde. Mas o papel, se for jogado, né? Na hora que você está fazendo o Jokenpô lá e joga, aí a tesoura corta o papel. Então nós temos, cada um de nós temos um estilo, temos um jeito de poder conduzir as coisas, e cada um de nós é cheio às vezes de fraquezas e cheio de fortalezas na nossa vida, que nós somos fortes, nós nos sentimos fortes. Na palavra de Deus, e principalmente na abordagem que nós estamos fazendo no livro de Juízes, ela tem essa conotação. O livro de Juízes, ele é muito característico por uma época em que cada um fazia aquilo que desejava o seu coração. E cada um às vezes se sentia muito forte ou muito fraco em determinadas coisas e exercia aquilo de uma forma independente de Deus. A nossa ministração vai ser sobre essas coisas, vão ser sobre essas coisas. Sobre situações em que nós passamos e que às vezes a gente está se sentindo tão forte e as coisas estão erradas. A hora que a gente pensa que as coisas vão se estabilizar, acontece algo para tirar o tapete debaixo dos nossos pés e falar: ei, você não tem o controle de todas as coisas. Não está em você a segurança. Não está no seu recurso, como o Danilo ministrou aqui. Não está naquilo que você acha que você está indo na academia e está ficando bombadão. Você fala: agora estou bem, mas não está nisso. Você deve cuidar sim do teu corpo, você deve cuidar das coisas que Deus te deu. Mas eu vou parar porque senão eu vou ministrar aqui. E eu quero te dizer uma coisa que eu estava orando ali, intercedendo. E eu lembrei de um louvor que fala sobre tua presença é real. Muitos de nós às vezes esperamos a presença de Deus ser refletida da vida de alguém, e é maravilhoso quando isso acontece, seja por um pastor que esteja ministrando, seja pelo louvor, de alguma forma. Mas eu quero te dizer, querido, que essa presença, se não existir nada para refletir, ela vai estar dentro de você. Te peço que você possa buscar em Cristo Jesus isso, para que possa você estar resplandecendo essa glória. Hoje, recebe a palavra de hoje e deixa o Espírito Santo encher o teu coração. Não aceita um culto vazio. O culto vazio não é por causa às vezes do pastor, do louvor, de um, de outro, esquece. O culto vazio é quando nós estamos vazios. Eu estou te incentivando a você beber as palavras que são ministradas, que vêm do céu. Amém, queridos? Chamar o pastor Edivaldo, ele vai estar ministrando hoje a palavra.
Joquempô, transformando fraquezas em virtudes. Amém? Senhor, te dou graça pelo teu filho amado, Deus. Que o Senhor possa usar, Senhor, a vida dele, Senhor, para conduzir cada uma das coisas, Deus. Usa a voz dele, Senhor, usa os pensamentos dele, para as coisas que vêm do teu reino, em nome de Jesus Cristo, Pai. Queridos, bom dia, graça e paz do Senhor. Hoje também é o nosso culto de missões, só para que você fique ciente. Até o ano passado os cultos de missões eram no segundo final de semana, segundo domingo do mês, e agora será o terceiro domingo, como está sendo hoje. E nós louvamos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, e por tudo que Deus vai fazer. Vocês gostaram dessa ornamentação aqui, irmãos? Gostaram? Isso aqui é um cactus, né? Isso aqui é um girassol. E a gente vai explicar que tem uma razão de estar aqui, não é? Essas plantas. Porém, antes de dizer o porquê, eu quero que você preste atenção num vídeo que nós vamos assistir agora. Um vídeo bem rápido. Amém? Os irmãos compreenderam esse vídeo, amém, irmãos? É um vídeo muito claro,
Inclusive eu gostaria de dizer para os irmãos que nesse ano nós estaremos recebendo aqui uma equipe de portas abertas. Eles estarão vindo aqui, estarão nos trazendo, vamos fazer um workshop sobre a igreja perseguida, e possivelmente virá uma pessoa que viveu em alguns países onde houve uma perseguição, e ele vai poder nos trazer aqui o que ele viveu, ou o que muitos estão vivendo. Muitas pessoas estão perdendo a sua vida por amor a Cristo. Mas nós temos essa liberdade tão grande que Deus nos deu, de poder vir aqui tranquilamente, parar o seu carro aí, você pegar a sua condução, vir assistir o culto, louvar o Senhor e ir para a sua casa. Nós temos a liberdade de entrar no local, falar do amor de Jesus e não sermos perseguidos por isso. E diante dessa liberdade que Deus nos deu, irmãos, é um motivo para que a gente possa se despertar ainda mais para fazer missões, porque as pessoas estão perecendo. Eu gostaria de te dizer uma coisa, irmãos: a vinda do Senhor está muito próxima. Amém? Eu não sei se você sente isso, eu sinto. E nós temos que nos mexer, nós temos que nos envolver, nós temos que sair da nossa posição de conforto e de alguma forma mostrar para as pessoas que a igreja foi colocada aqui para que a palavra do Senhor seja anunciada e que as pessoas entendam que há um Deus que as ama. Diante disso, irmãos, nós temos alguns projetos que os irmãos conhecem, mas nós estamos lançando aqui um novo projeto, que estão representados aqui pelo cactus e pelo girassol. O cactus representa o projeto Transformações, os irmãos estão vendo aqui, e este projeto é aquele projeto que os irmãos já conhecem, que é o projeto do Nordeste, onde nós temos levado a palavra de Deus, e estaremos indo esse ano novamente. Lá será ministrado encontro com Deus para muitas pessoas, e nós estaremos também abrindo postos e estaremos levando, irmãos, cestas básicas, porque os irmãos sabem e já viram isso aqui, a grande necessidade que há naquele local. Então, irmãos, nós estamos desafiando você para que você contribua com uma cesta básica. Alguns irmãos já chegaram, fizeram a sua contribuição e ganharam essa pequena lembrança, uma lembrança muito simples, mas é importante que você deixe isso na sua casa para você não esquecer o compromisso que nós temos como igreja. Este é o projeto onde nós estaremos levando uma transformação para a vida de muitas pessoas que estão perecendo naquele local, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O outro projeto, o projeto Esperança, representado pelos girassóis, que é um projeto que nós já temos iniciado juntamente com a igreja metodista aqui de Osasco, onde nós temos buscado pessoas que estão pelas ruas, pessoas que estão desamparadas, elas são levadas para a igreja, elas tomam banho, elas são alimentadas e também recebem uma porção da palavra de Deus. Mas há necessidades a serem supridas para que essas pessoas sejam atendidas. E essa é uma outra frente que nós estamos abrindo aqui com a igreja hoje, no nome do Senhor. Então que você entre, que você possa procurar o pessoal de missões que estarão ali. Também você vai receber essa pequena lembrancinha para você não esquecer. Amém? E nós estaremos informando a igreja o número de contribuições que estarão sendo feitas. Você também pode ter muito mais informações e poderá também estar contribuindo através do site. Hoje, se você abrir o site da igreja, você já vai ver ali 2018 Missões Edificando Os. E tudo isso, irmãos, vai se reverter em glórias ao nome do Senhor. Alguém vai conhecer Jesus. Alguém vai entender que existe uma igreja, que existem pessoas que foram alcançados por Deus e que estão aqui para fazer a diferença. Então, que você não deixe de contribuir, que você contribua com alegria, oferte, participe disso, seja participante disso. Pode ser que você não vai conseguir ir lá no Nordeste, como algumas pessoas vão, mas o fato de você, irmão, estar contribuindo, você vai estar presente, fazendo parte da mesma forma desse trabalho. Então que eu oro para que o Senhor possa estar ministrando no teu coraçãozinho hoje aqui, amém? E que você tenha prazer em falar de Jesus de alguma forma. E esta
é uma das formas. Os irmãos entenderam? Muito bem. Quero compartilhar com você nessa manhã, no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 ao 13. Como uma introdução nessa série, que estaremos falando sobre fraquezas, virtudes, ou fraqueza e força. Eu gostaria de estar compartilhando esse texto que diz assim, versículo 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, é o Senhor dizendo. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso será eterno para o Senhor, sinal eterno para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém? Deus nos fala nesta manhã por meio da sua palavra, de uma forma figurada que a Bíblia traz. A Bíblia ela é muito rica em figuras de linguagem. Deus levanta o profeta Isaías, e Isaías transmite esta palavra que nós lemos para um povo que estava sem esperança, um povo que estava vivendo em suas fraquezas, um povo que não conseguia se suster diante do Senhor, um povo que tinha suas fraquezas como pessoas e como próprios servos de Deus. E o Senhor fala a respeito da sua própria palavra, daquilo que Ele diz, daquilo que Ele fala. E Ele diz assim que como cai a chuva, que como cai a neve, e para lá não volta, assim é a palavra do Senhor. Ela vem e ela invade a nossa vida como uma chuva, como uma neve. E ela produz alguma coisa na nossa vida. E quando existe esse produzir, quando brota, quando floresce alguma coisa na nossa vida, por essa chuva que vem do Senhor, da sua palavra, o Senhor diz que ela não volta vazia, porque quando Deus fala conosco, há um propósito de Deus. Quando você está lendo sua Bíblia, Deus está falando com você, você precisa ouvi-lo. E quando você está lendo, há um propósito do Senhor, que aquilo que você está lendo não vai voltar sem efeito algum. Algum efeito vai produzir em você. Quando você está na sua célula e você está ouvindo a palavra ministrada pelo seu líder, Deus está ali derramando chuva. A palavra está sendo ministrada sobre a sua vida. Quando você ouve um louvor e Deus fala com você através da sua palavra ministrada em louvor, é a chuva caindo. E ela vai brotando, ela vai encontrando lugar. Ela precisa encontrar lugar dentro de nós, porque nós somos a terra. E o Senhor diz assim, que no lugar do espinheiro, cresceria o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, cresceria a murta. Deus usa aqui uma figura de transformação, de mudança, pelo poder da sua palavra. Deus está dizendo o seguinte, no lugar do espinheiro, mas o que significa? Qual o símbolo do espinheiro? O espinheiro, irmãos, era, como o seu próprio nome já diz, uma vegetação, e havia muitos espinhos, como por exemplo a roseira brava, que é conhecida também como sarça. São plantas que elas estavam ali no meio do deserto, mas elas tinham espinhos. E quando nós falamos de espinho, nós estamos falando de coisas que têm uma ação de transtorno na nossa vida. Quando nós falamos de espinho, nós estamos falando de coisas que tiram a nossa tranquilidade, que nos tiram paz. E Deus está dizendo assim, se a minha palavra vier, ela vem, ela vai descer como chuva, eu vou fazer com que
que no lugar do espinheiro, onde houver espinhos, onde houver incômodo, onde houver tristeza, vai nascer o quê? Vai nascer o pinheiro, vai nascer a faia. Sabe o que é isso? É uma árvore majestosa, muito bonita, e ela se impõe pelo seu tamanho. Isso significa, irmãos, que quando nós recebemos a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração, a beleza do Espírito Santo venha derramada sobre nós. E aquela vida que vivia cheia de espinhos entrelaçadas em suas fraquezas e problemas, ela passa a refletir uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Se hoje, irmãos, você ouvir a palavra de Deus e você recebê-la no teu coração, não vai nascer espinhos, mas vai nascer uma linda flor, uma linda planta, que é a presença do Espírito Santo em você. Fala também sobre a murta, né? A murta, o que é a murta? A murta eram plantas perenes, permaneciam verdes, perfumadas, cresciam cerca de 15 metros, e diz que dela se extraía um óleo, e com esse óleo, ele era usado para fins antissépticos, ele era usado para curar feridas, para tratamento. O que Deus está dizendo é o seguinte: quando a minha palavra vem e ela atinge a sua vida, além de eu impedir, diz o Senhor assim, de eu impedir que nasça espinheiros, vai nascer uma linda flor, e também de ti farei uma planta, uma árvore, que de ti vai sair um óleo que vai trazer cura. O Senhor está dizendo o seguinte, queridos: quando nós recebemos a palavra de Deus, nós somos transformados, e nós passamos a ser abençoadores, porque Deus vai usar a sua vida para curar outras vidas. E quando você abraça alguém e você leva a palavra, você está trazendo cura, você está trazendo remédio. Isto é o que acontece na vida daquele que recebe a palavra de Deus, porque ela vem como uma chuva. Eu creio e vejo pelos olhos da fé uma chuva caindo hoje, aqui, sobre a igreja do Senhor. Aleluia. O Senhor traz uma mudança na nossa vida, mas com o passar dos dias, irmãos, durante a nossa vida, nós temos que dia a dia, nós temos muitos desafios. Não significa que quando recebemos a palavra, nós passamos a ter um mar de rosas na nossa vida, que nada mais vai acontecer, que não teremos mais dificuldades. Não, irmãos, porque a nossa vida, o Senhor nos molda, o Senhor Ele vai nos moldando o nosso caráter. Ele usa também o processo das nossas provações. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos que lidar com o quê? Com as nossas fraquezas. Nós temos um paralelo entre fraqueza e firmeza. Portanto, que nessa manhã você vá para a sua casa meditando nisso, que hoje está um cair de chuva do Senhor. Mas vai chegar amanhã, irmãos, talvez você vai se defrontar com desafios que vão combater contra a sua própria vida. Se lembre, irmãos, deixe que a palavra de Deus flua em você, para que você se mantenha vivo. As fraquezas, elas vêm como desafios para nós como cristãos, para você. As fraquezas, elas podem ser fraquezas espirituais. Nós podemos ter fraquezas como homens e mulheres. Há pessoas que têm as suas fraquezas de caráter. Há pessoas que têm as suas fraquezas diante de um vício. Há pessoas que têm fraquezas diversas. Há pessoas que têm fraquezas com a sua família, não consegue administrar sua família. Enfim, existem fraquezas que fazem parte da vida de muitas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, que hoje Deus pode ministrar você, e Deus quer ministrar você, algo novo vindo dEle para a sua vida. A sua palavra está sendo transmitida nesta manhã. Não é a palavra do Edivaldo, é a palavra do Senhor que está sendo ministrada sobre a nossa vida. Em Hebreus capítulo 11, versículo 34, a palavra do Senhor diz o seguinte: apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada.
Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Esse versículo está contido num capítulo onde se coloca e se apresenta homens que Deus usou poderosamente. Abraão, Davi e tantos outros. Mas fica bem claro, irmãos, que esses homens também tiveram fraquezas. Quando nós olhamos para a Bíblia, isso é que é interessante, que Deus usa pessoas com fraquezas, pessoas com defeitos, mas dentro daquilo, Deus levanta pessoas para a glória do seu nome. Então Deus, irmãos, Ele fala a respeito desses homens que fizeram tantas coisas e que fizeram pela fé. Eles eram justificados pela fé que tinham no Senhor. Mas era um homem que tinham suas lutas e tinham suas limitações, tinham seus momentos de impotência diante de alguma situação, tinham seus medos, tinham seus desânimos. Mas Paulo diz o seguinte, que da fraqueza tiraram força. É a mesma coisa, irmãos, dizer assim que de uma terra seca eu consegui tirar água. Os irmãos conseguem entender isso? É mais ou menos a mesma coisa. Diz que das fraquezas tiraram forças, mas como é isso de fraqueza tirar força? Na realidade, irmãos, nós não temos condições alguma de nos levantar por si próprios. Nós não temos condições alguma, irmãos, de nos manter firmes por nós próprios. Mas nós somos sustentados pela graça e misericórdia do Senhor. A graça de Deus. A graça de Deus, ela precisa estar presente na sua vida. Mas pastor, o que é graça? Graça é o cuidado, é a presença do Espírito Santo. A graça é o fortalecimento que vem do Senhor. A graça é algo que se sente por uma vida de comunhão. A graça são os benefícios espirituais que Deus nos dá. Isso é graça de Deus. Tudo que fazemos é por graça, é porque Deus está nos sustentando para conseguir fazer. Nada é feito sem a graça de Deus. Por isso que Paulo disse, das fraquezas eles tiraram forças. E eu quero dizer para você, da mesma forma que ministramos no culto anterior, temos aqui diversas pessoas. Eu não conheço a sua vida, mas pode ser que hoje você está aqui trazendo fraquezas na sua vida, fraquezas diversas. Mas hoje você pode tirar dessa fraqueza uma força muito grande, desde que você receba a palavra de Deus no seu coração, que você se abra para o Senhor, que você permita que Ele haja em sua vida. Aleluia! Você verá que da tua fraqueza vai brotar forças. Aleluia! E quando Deus vem e fala e nos fortalece, nós temos que reter o que Deus nos fala. O cactus, ele é interessante, porque ele nasce em lugares áridos, secos. Mas ele consegue reter o pouco de água que ele absorve. E por essa capacidade de absorver a água e retê-la, ele consegue passar de boa nesses terrenos áridos. Você precisa ser como o cactus, que retém a palavra de Deus na sua vida, reter as coisas de Deus para a sua vida, reter a presença do Espírito Santo, reter a palavra de Deus, reter a unção do Senhor, reter o perdão do Senhor, reter a graça do Senhor para a sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai ter que passar por lugares áridos, lugares secos. Nós passamos por lugares secos, irmãos, onde não há vida, onde não há chance às vezes de sobreviver. E talvez você esteja passando por lugares secos e áridos, onde não há vida à tua volta. Mas hoje o Senhor, aleluia, Ele quer derramar sobre você a sua graça, e que essa palavra penetre como a chuva que cai, como a neve que cai, que você retenha isso para a sua vida. E no lugar árido e seco, que são as lutas, que são os momentos difíceis, você vai estar igualzinho ele aí, ó, verdinho, em pezinho, bonitinho, cheio de espinho ainda ali, ó.
Temos que ser como o girassol. O girassol, eu falei para os irmãos de manhã, eu não sabia isso, nunca tive a curiosidade de pesquisar. Chama girassol porque a sua flor acompanha o movimento do sol. Do nascer ao pôr do sol, existe uma movimentação, ela vai acompanhando, é por isso que ela se chama girassol. Por que nós temos que ser o girassol? Porque nossos olhos têm que estar focados no Senhor. Ele é a luz que pode iluminar o seu caminho. O Senhor é a luz que ilumina a nossa vida, ilumina o nosso presente, o nosso futuro, e nós temos que ser um girassol. O girassol, ó, vai passando o dia, ele está lá, ele não fica olhando para a direita e para a esquerda. O cristão tem que ser assim, irmãos. Você tem que olhar para o Senhor. O mundo está caindo do teu lado, mas os teus olhos estão focados em Deus. Aleluia. A tua fé está firmada em Deus. As pessoas estão te entristecendo, as pessoas te atacam, é problema em casa, é tantas coisas, mas você está focado no Senhor. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar bonitinho como um girassol. Olha que lindinho, cheio de florzinhas amarelas. Todos vão passar, vão olhar. Nossa, mas ele está passando por tanta coisa, mas ele está firme, está firmado. Por quê, irmãos? Porque está olhando para o Senhor. Isso não é bacana? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém. Glória a Deus. É a graça. Eu vou compartilhar com vocês o que eu compartilhei hoje de manhã aqui. Eu disse para os irmãos que quando, durante a semana, né, os ministros de louvores mandam os louvores para a gente ouvir. Não era a minha escala de estar tocando, mas eu fui ouvir dias. E eu fui ouvir num momento meio, num lugar totalmente, não estava no meu quarto, em joelhos, nada. Eu falei para os irmãos que eu estava na academia, né? Eu fui lá, fui dar uma tratada, né? Vamos lá, irmãos. Né? E eu estava lá sozinho. Aí eu peguei o celular, tal, bolso, fone de ouvido. Comecei lá a caminhar lá, né? Com aquele porte esportivo, né? E eu comecei a ouvir o Agnus Dei. Lembrei muito de você. E eu estava ali caminhando, e o Senhor começou a ministrar muito dentro da minha vida, do meu coração, e eu comecei a me render diante da santidade de Deus, porque eu não sei se você percebeu, mas todos os louvores que Deus colocou no coração do Abdias são louvores que nós cantamos hoje, que exaltam o nome do Senhor. Você percebeu isso? São louvores que engrandecem o nome do Senhor. Nós não pedimos nada hoje, nós engrandecemos Ele. Eu quero dizer uma coisa, viu? Nós não precisamos pedir nada. Se você não pediu nada, fique tranquilo, Deus conhece a tua necessidade. Hoje você entregou para Ele o louvor que Ele merece. Aleluia. E Ele vai cuidar do resto. Fique tranquilo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor conhece o nosso coração antes que a gente peça, Ele já sabe. Eu estava ali, irmãos, e Deus começou a encher a minha vida. Eu fui sentindo a presença de Deus. Eu comecei a glorificar a Deus, dava uma olhadinha para ver se não tinha ninguém entrando, né, para não estragar aquele momento. Eu comecei a derramar lágrimas na presença do Senhor, e assim foi um momento muito legal essa semana, pastora. Foi muito bacana, senti muito o Senhor. E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Isso, irmãos, é a graça de Deus. Que você viva coisas assim na sua vida. Que você viva o cuidado do Senhor cada dia da sua vida. As fraquezas nos afastam de Deus. Em Juízes capítulo 2, versículo 16 ao 19, diz assim: então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoravam. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, Ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos diante daqueles que os oprimiam e os afligiam.
Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que o caminho dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os, recusavam abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Isto é um relato, esses versículos, do que é o próprio livro de Juízes. Deus levantava um servo seu, um líder. Esse líder era segundo o coração de Deus. O povo vinha e se fortalecia no Senhor, seguia o líder morria, pronto, já ia lá novamente o povo se prostituir e praticava idolatria. Deus levantava um novo juiz, aquele juiz se levantava, não havia rei em Israel, o povo era conduzido, o juiz morria, lá iam novamente eles, se prostravam diante dos seus erros. Era uma constante, eram fraquezas constantes, eram recaídas constantes. E esta condição de fraquezas constantes, irmãos, estava afastando cada vez mais eles de Deus. O que nos chama a atenção disso, irmãos, é que muitas vezes nós somos assim. Há momentos que nós estamos cheios da graça, né? Você anda até empinado. Estou sentindo o Senhor na minha vida. Hoje estou cheio da presença de Deus. Tem algum enfermo aí? Vou orar pelo enfermo. Onde tem enfermo? Quero falar de Jesus. São os momentos que nós estamos, irmãos, andando nas nuvens, estamos sentindo a plenitude da presença de Deus. Mas tem dia que a gente está assim, ó. Qualquer um que a gente encontra, a gente pede para orar por nós, porque nem forças para orar a gente tem. E a gente se abate. E a gente vai assim, vivendo altos e baixos. Um dia a gente está lá em cima, cheio da bênção. Outro dia, nem no grupo do WhatsApp ele aparece. Some. Cadê o irmão? O que está acontecendo com o irmão? São fraquezas constantes que abalam a nossa vida. Irmãos, Deus está nos chamando para que a gente reconheça o nosso estado de fraqueza e que a gente se volte para o Senhor verdadeiramente. Sabe por que verdadeiramente? Porque tem pessoas que elas conseguem se firmar e ter uma vida regrada. Tem dia que talvez não esteja muito bem, mas ele está vivendo o cuidado de Deus, ele confia, ele vai caminhando. Mas tem pessoas que oscilam demais. Se você está numa vida, irmãos, desequilibrada, seja em qualquer área da sua vida, hoje, volte-se para o Senhor, para que o Senhor aplane os teus caminhos, e para que a tua vida seja orientada segundo a vontade de Deus. Deus não quer que você viva altos e baixos. Deus não quer que você saia do equilíbrio. Deus não quer ter você somente em alguns momentos, só no momento que você está forte. Não, Deus nos quer, irmãos, totalmente a todos os momentos, porque Ele quer nos usar. Portanto, não se deixe levar pelas fraquezas da sua vida, aquilo que te perturba, mas que você possa sair dessa situação, não tornar-se o escravo, mas decidir pelo Senhor, porque por maior que seja a nossa fraqueza, irmãos, Deus ainda oferece o seu amor por nós. Se hoje você está aqui, cheio de fraquezas e erros, o Senhor ama você, e o Senhor quer fazer algo novo em você. Por quê? Pela graça. Novamente nós recaímos na graça. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A lei foi dada por Deus, irmãos, para que o homem entendesse que havia transgressão e que ele precisava se voltar para Deus. Mas isso, irmãos, não trazia a ele uma condição de salvação. Mas diz que onde transbordou o pecado, onde aumentou o pecado, transbordou graça. Ou seja, se hoje existe pecado que está na sua vida, existem erros, existem falhas que estão aflorando na sua vida, hoje o Senhor quer derramar graça sobre você, porque onde aumentou o pecado,
transbordou graça. Deus quer transbordar graça na sua vida. Deus quer transbordar graça no seu coração. Deus quer transbordar graça na sua família, em tudo que você faz, na sua vida sentimental e espiritual. Deus quer transbordar graça vinda dele para você nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos fortalecidos pela resistência do seu amor. Amor que resiste. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 35, uma pergunta, e eu quero te fazer essa pergunta, eu quero que você leia e que você traga essa pergunta para você: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? As lutas que nós vivemos? Será a angústia, os nossos momentos de angústia? Quem aqui já passou angústia? Eu estou levantando porque eu já passei, e às vezes a gente passa. Quem nos separará do amor de Cristo? A perseguição. Às vezes somos perseguidos por pessoas, às vezes somos perseguidos como cristãos. A fome, a nudez, quando tudo falta, quando falta emprego, quando não tem dinheiro. O que vai nos separar do amor de Cristo? O perigo, a espada? É uma pergunta. Mas lá depois, passado alguns versículos, Paulo escreve assim: todavia, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Nada pode nos separar do amor de Cristo, irmãos. E é por isso que nós podemos hoje, aleluia, buscar de Deus uma nova vida. Não uma vida cheia de fraquezas, mas uma vida de fortalecimento espiritual. Aleluia, porque Jesus, o Senhor, Ele nos ama. E o seu amor é resistente, Ele não se quebra. Porque nada pode nos separar do amor dele. Nada pode nos separar. Ah, pastor, mas essa semana eu fui lá no fundo. Irmãos, se você foi lá no fundo, saiba, o amor de Cristo ainda está derramado sobre a sua vida. Pastor, eu tomei um caminho errado na minha vida. Eu estou seguindo por um caminho que não é legal, não está bom. Eu sei que estou indo por um caminho errado. Queridos, eu quero dizer uma coisa: Deus abre porta para um outro caminho, para você voltar. Se você está caminhando por um caminho que não é o que Deus quer para você, fica tranquilo, olha para trás um pouco. Deus abriu uma porta para um caminho para você voltar para Ele. E o interessante é que quando nós voltamos para o Senhor não é como nós, não, irmãos. Às vezes um filho nosso faz alguma coisa, o filho vem chegando, né, com aquela coisinha, e a gente fica de cara feia, tipo, não vou deixar me levar, né? Mas quando nós voltamos para o Senhor, irmãos, Deus está com seus braços abertos, olhando a sinceridade do nosso coração, porque o Senhor nos mostra um caminho de volta. Nós somos fortalecidos pelo nosso posicionamento. Eu quero te deixar 3 conselhos de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você abraçasse isso. Esses conselhos eu tomei para a minha vida. Vou dizer uma coisa para você: quando Deus nos dá uma mensagem e a gente começa a escrever, Deus está falando com a gente também, irmãos. Então o que eu estou passando para vocês, Deus já ministrou no meu coração, e eu tenho que tomar posse disso. Primeiro, não vacile, não seja um vacilão, tá bom? A Bíblia diz assim em Provérbios 24, versículo 10: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? Numa outra tradução diz o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Sabe, irmãos, aquelas pessoas que ficam lá, se prostram. Não, irmãos, se você é uma dessas pessoas que se prostram, quanto mais prostrado ficar, menos forças você vai ter para se levantar. Então que nessa manhã, queridos, você se levante na presença de Deus. Deus não quer você frouxo. Eita mesmo. Deus não quer que a gente seja frouxo. Deus não quer que a gente vacile, irmãos. Fique esperto, não vacila, irmãos. Porque quanto mais vacilamos, mais fracos nós vamos nos tornando. Por isso nesta manhã, encha-se de Deus e resista. Seja firme. Nós estamos falando de plantas, é o que diz o Salmo 1.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, não é isso? Será como uma árvore bem plantada, junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Você tem que ser essa árvore, irmãos, plantada. Vocês já viram palmeira? Palmeira, o vento vem, ela vai daquela envergada, né? Ela volta no lugar. Tem umas árvores lá onde eu moro, bem assim para minha janela, e elas são enormes. E quando começa a juntar chuva, quando começa, vira a chuva, a chuva está juntando lá na nuvem, né? Eu fico olhando, o vento vem, elas vêm, dão aquelas envergadas assim, muito altas, mas elas vêm e voltam para o lugar. Quantas ventanias aquelas árvores já não suportaram? Irmão, você tem que ser essa árvore diante do Senhor. O vento vem, você vai lá, não vou aguentar tal, e você vem e volta para o seu lugar, e você está sempre firme. Que nessa noite você não seja uma árvore de tronco quebrado, mas que seja uma árvore firme para a glória de Deus. Deus quer renovar tuas forças hoje, em nome de Jesus. 2, seja perseverante. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4 diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Aleluia. Quando você passa pelas dificuldades e você confia em Deus, não, eu sei que Deus está comigo, Deus está no meu barco não vai afundar. Isso vai te produzindo em você perseverança. Aleluia. Versículo 4: e a perseverança deve ter ação completa. Você não pode fazer as coisas pela metade, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Você tem que ser uma pessoa madura na fé. Não é aquela pessoa que vai embora por todo vento que vem. Vem um vento, você vai embora. Vem um vento, não vou mais para a igreja. Vem um vento. É incrível, irmãos. Nós não saímos do nosso emprego, nós não saímos dos nossos grupos, mas a primeira coisa, vou sair da igreja. É incrível isso, né? Então, irmãos, aleluia, que você mas que você possa confiar no Senhor, porque o Senhor está cuidando de você. Aleluia, nesse dia. Glória a Deus. Terceiro, volte o teu coração para o Senhor. E aqui eu quero concluir a palavra desta manhã. Salmo 51, versículo 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e conflito, ó Deus, não desprezarás. Eu compartilhei com os irmãos que esse salmo foi escrito por Davi, e Davi escreveu esse salmo no momento talvez pior da sua vida. Davi não escreveu esse salmo porque havia tido uma derrota de inimigos, de exércitos inimigos, não. Davi escreveu isso aqui porque ele se sentiu derrotado, porque ele fraquejou e ele pecou. Nós conhecemos Davi pelos grandes feitos, pelo gigante que ele derrubou, pelos exércitos, por ele ser um adorador. A Bíblia diz que quando Davi ia até a presença de Saul, Saul estava atormentado, ele começava a tocar sua harpa, o Espírito ia embora. Por quê? Porque havia uma unção muito grande na vida de Davi. Esse mesmo Davi um dia olha para uma mulher lá do seu palácio, cobiça aquela mulher, deseja aquela mulher. Naquele momento ele fica cego, a fraqueza da sua vida o leva totalmente a se prostrar diante de uma cegueira espiritual. A Bíblia diz que ele vai, ele tem aquela mulher, ele se relaciona com aquela mulher, e pior ainda, forja a morte do marido daquela mulher, e o marido dela realmente foi morto. Davi pecou grandemente diante do Senhor. Davi foi um péssimo homem. Davi foi um péssimo pai neste momento. Recaiu sobre ele depois um tratamento de Deus muito sério para a sua vida. Não foi mais a mesma vida porque o seu pecado foi grande. Mas Davi escreve o salmo e ele se derrama diante do Senhor.
Deus poderia ter destruído Davi, pela importância que ele tinha dentro do reino, era o rei, era um líder espiritual, mas Deus ainda teve misericórdia de Davi, e ele ora ao Senhor, ele fala, que desde que ele nasceu, já nasceu em pecado, e ele fala, ele traça ali, ele escreve para o Senhor, o salmo, ele escreve uma poesia, um salmo, colocando diante do Senhor o que estava no seu coração, um coração de um profundo arrependimento, como que dizendo, Senhor, errei feio, errei demais, mas ele diz aqui, os sacrifícios que agradam a Deus, os sacrifícios, irmãos, você não precisa sacrificar a sua vida, fazendo um monte de coisa, para querer mostrar para Deus, que você é servo dEle, coisas às vezes que vão te levar a sofrimento, não, mas o que Ele quer, para os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, aleluia, é quando você se quebranta diante do Senhor, quando você reconhece, sim Senhor, eu sou falho mesmo, eu sou fraco mesmo, e diz aqui um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar, irmãos, Deus não vai te virar as costas, quando você errar, mas você recorrer e pedir o perdão e a misericórdia dEle, Deus não vai virar as costas para você, não, Deus não vai te desprezar, porque os sacrifícios que agradam a Deus, é um coração quebrantado, coração contrito, assim diz o Senhor para nós nesta manhã. Eu peço que você se coloque em pé, em nome de Jesus, glória a Deus. O que eu vou fazer agora eu não fiz no outro culto. Eu procuro ser muito sensível à voz do Espírito Santo, irmãos, e o que o Espírito Santo nos orienta a fazer. E o que Deus falou conosco hoje na manhã, nessa manhã, foi sobre as nossas fraquezas, mas Ele diz também que quando a chuva da sua palavra penetra nas raízes das nossas fraquezas, é que ocorre uma mudança. Eu não sei se hoje você está aqui em condição de fraqueza, mas se hoje você está aqui e você diz assim, olha, hoje eu não estou bem, eu realmente estou fraco, Deus não quer que você volte para a sua casa desse jeito, não, senão teria sido em vão a sua vinda aqui. Deus não quer que você vá para a sua semana prostrado, não, Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer te restaurar, para que você vá para a sua casa abençoado, você vá alegre e alimentado por Deus. Eu sei que às vezes dá vergonha de se mostrar para as pessoas que a gente está sentindo meio fraco, ou podemos estar no momento de fraqueza, mas eu vou pedir para a igreja fechar os seus olhos, ao som deste louvor, e se você quer, nesta manhã, ser tocado por Deus, e levantar-se das suas fraquezas, eu te convido para vir aqui e nós vamos orar por você, porque Deus quer mudar essa realidade da sua vida. Nós não podemos viver das fraquezas, elas existem e sempre nós as teremos, mas nós não podemos ficar prostrados diante dela. Nós vamos começar a louvar. Se você sentir no seu coração, você não é obrigado a nada, irmãos, você não é obrigado a vir aqui, mas se você precisa disso na sua vida hoje, vem aqui, nós vamos orar com você, nós vamos te abraçar, você vai receber um abraço de Deus nesta manhã, e Deus vai fortalecer você, você vai sair renovado, você vai sair fortalecido, porque é isso que Deus deseja para nós nesta manhã. Você tem a liberdade.